E a pergunta hoje é: quais os frutos que nós temos entregado aos que estão ao nosso redor? Nós temos sido boas árvores. Para a gente ser uma boa árvore, a gente tem que ser uma boa semente. Olá, muito bem-vindos a mais um dia do nosso canal Tempo com Deus, onde a gente se conecta com o Pai, recebe instrução do Espírito Santo e revelação da palavra. Amém? Hoje juntos nós vamos ler em Lucas, capítulo 6, versículo 43, e nele diz assim: a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Jesus gostava muito de ensinar por parábolas, e aqui mais uma vez ele traz direcionamento através de uma. E ele nos ensina os frutos que uma árvore dá. A árvore ela só pode dar bons frutos se ela for uma árvore boa. Não tem como ela dar frutos se ela estiver ruim, se ela estiver seca, sem saúde, sem fortalecimento, sem vitamina. Amém? E ele compara isso à nossa vida, né? A gente também dá frutos. E a pergunta hoje é: quais os frutos que nós temos entregado aos que estão ao nosso redor? Nós temos sido boas árvores. Para a gente ser uma boa árvore, a gente tem que ser uma boa semente. Quando a gente cresce e a gente entende que nós temos um propósito aqui nessa terra, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente entende que a nossa missão é muito mais do que passar por aqui. E quando a gente se coloca na posição de filhos de Deus, a gente recebe a direção dos céus. Amém? Nós, assim como uma árvore, nós viemos de uma semente. Nós fomos criados em um lar, em uma família, com uma cultura, com um direcionamento. Mas isso também não quer dizer que quando a gente não tem essa direção e esse discernimento, a gente não pode mudar no meio do caminho. A gente pode e deve, quando esse discernimento ele está obscuro, errado. Nós precisamos entender o propósito, a missão que Deus nos entregou para que nós estivéssemos aqui, amém? E assim é com a árvore, assim como nós, que nós possamos entender que nós precisamos frutificar, florescer. Não tem como uma maçã dar figo, uma macieira não entrega frutos de figos, e assim somos nós. Não tem como entregar boas atitudes, boas intenções, se a gente não estiver preparado para isso. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, cuide do seu coração, pois dele procedem todas as coisas. A gente precisa estar cheio de amor, de graça, de alegria, para que a gente possa transbordar isso às pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos tão cheios da rotina, do dia a dia, de amargura, de tristeza, e nós não nos damos conta disso. Explodimos, transbordamos, na maioria das vezes perto das pessoas às quais nós temos acesso e convivemos diariamente. Pessoas que não têm culpa, mas recebem peso. Nós precisamos nos policiar. Onde nós temos deixado o nosso coração? Como nós temos regado esse coração? Ele tem estado de uma maneira tranquila, feliz, alegre? Tem sido colocado diante do Senhor da maneira correta? Porque quando nós nos enchemos dele, não há espaço para ira, para amargura, porque independente do dia difícil, nós sabemos que ele nos sustenta, amém? Que nós possamos ter essa consciência e essa intencionalidade quando nós nos pegamos em situações delicadas. A vida vai nos entregar muitas situações as quais nós não temos controle, nós vamos passar. A Bíblia relata que na vida tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Essa é a direção, essa é a promessa do Senhor. Esse é a certeza que Ele nos entrega. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que nos sustenta, é um Deus de providência. Só que nós precisamos entregar o nosso coração, entregar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, para que Ele cuide de cada uma delas da maneira dele, no tempo dele. Amém?
E em continuação aqui na nossa palavra, ele fala: pois cada árvore é conhecida pelas frutas que produz. Tem pessoas que a gente convive que a gente tem prazer, alegria em estar junto, porque é uma pessoa leve, é uma pessoa que você senta para conversar horas e parece que você está ali por minutos. Aquela pessoa agrega, ela traz conhecimento, traz um caminho, uma direção, mesmo quando nós não enxergamos. E são essas pessoas que nos fazem nos inspirar, né? Assim como Jesus nos inspirou, deixou um manual da vida, que é a Bíblia, e ensinou passo a passo como nós devemos fazer. Ele diariamente transforma o coração de pessoas aqui, para que essas pessoas também possam ser transformadoras na vida de outras pessoas. E nessa parábola ele ainda continua: não é possível colher figos de espinheiros. Olha isso, nem colher uvas de pés de ortiga. Ou seja, não tem como uma árvore dar um fruto se ela não é daquele fruto. Não tem como você transbordar amor, alegria, paz, misericórdia, se não é o que você tem na sua essência. O que você tem carregado, o que eu e você temos carregado no coração, tem transformado, tem sido coisas que alegram e agradam o coração de Deus. No momento de ira, de nervoso, na situação difícil, nós temos tido a paz que excede todo entendimento, porque essa é a paz de Deus, é a paz que ninguém pode comprar, mas que só Deus pode nos dar. Amém? Que nós possamos ter essa sabedoria no dia da alegria e no dia da dificuldade, porque é através dela que nós vamos nos sustentar em Deus. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Amém, né? E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente conhece as pessoas pelas atitudes que elas têm, pelo momento de dificuldade, como ela se expressa, como ela se sai na hora do desespero. E hoje Deus nos chama para repensar sobre como nós temos agido diante de situações inesperadas, como nós temos agido diante de situações que nós não temos controle. Nós temos sido os filhos de Deus, nós temos agradado a Ele, ou nós temos transbordado ira, nervoso, raiva, rancor. Porque isso fala de quem nós temos nos tornado diariamente, do que nós temos nos alimentado diariamente, do que nós temos nos transformado. Se a gente parar para pensar, toda árvore nasce de uma semente. E essa semente, ela precisa vir regada, ela precisa ser cuidada, para que ela possa se transformar em uma boa árvore e tenha bons frutos. E quando a gente entende que a semente precisa ser boa para dar bons frutos, a gente também se preocupa com o que está por vir. Porque nós somos espelhos dos nossos. As pessoas que vivem e convivem conosco, elas têm a oportunidade de aprender com o erro ou aprender com o acerto. E se nós acertamos mais, nós damos mais chance aos que estão ao nosso redor de errar menos. Os filhos que Deus nos deu, eles são um exemplo muito vivo disso. Nós recebemos os nossos filhos, que não são nossos, mas são de Deus, amém? Para que nós possamos direcionar e guiá-los aqui na Terra. E qual é a direção que nós temos entregado a eles? O que nós temos demonstrado no nosso lar, dentro do nosso secreto, do nosso dia a dia? O que nós temos transmitido a eles e ensinado com as nossas atitudes, com a coerência, com o tom de voz, com carinho, com afeto? Porque isso transforma a geração que está por vir. E transforma sementes, porque nós plantamos sementes e eles vão em algum momento dar bons frutos e podem já até estar dando, amém? Assim nós desejamos e profetizamos sobre a vida deles. E hoje a reflexão fica exatamente nesse sentido, se nós temos nos policiado em quem nós somos para transformar quem nós somos e quem nós temos convivido. Porque a transformação, ela vem de dentro, ela vem do interior, ela traz direção, ela traz comunhão. A palavra comunhão nos coloca
de frente com tudo aquilo que Deus tem de propósito conosco, porque é através da comunhão, da intenção e do coração que nós enchemos essa vida de paz, de alegria e de amor. Nós transbordamos e revelamos Cristo através da nossa essência, amém? Vamos agora fechar os nossos olhos para que nós possamos orar ao Senhor nessa manhã abençoada, amém? Pai, obrigada, Senhor, por esse momento onde o Senhor esteve presente, onde o Senhor cuidou dos detalhes, onde o Senhor fala intencionalmente com cada um de nós. Pai, obrigada pela Tua palavra, que me enche de sabedoria, que me enche de entendimento. Cuida, Senhor, das sementes que nós temos plantado, para que os frutos das árvores sejam frutos bons, que nós possamos ser boas pessoas, que nós possamos ser transformados em tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que cada dia mais nós possamos revelar Cristo que há em nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por esse dia, pela revelação do Teu Espírito Santo. Pedimos que a Tua vontade prevaleça e seja feita sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigada por mais uma manhã comigo aqui no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.